No primeiro dia, que foi o dia 17 de dezembro, eu falei aqui em João, no capítulo 13, expliquei assim superficialmente o texto de Jesus tirando as roupas de cima, se despindo da cuequinha íntima, daquela roupa com a qual os homens se cingiam na antiguidade, botavam a vestimenta por cima e algo amarrado embaixo, que era esse cingimento íntimo, equivalente à nossa cueca contemporânea. E ele tirou as roupas de cima, que era uma vestimenta tecida de alto a baixo em uma única parte, sem emenda, e aí tirou também a roupa que cobria a sua nudez, aquele pano, e uma bacia foi sendo levada por ele enquanto ele lavava os pés de cada um dos seus discípulos. Pedro, quando viu a aproximação daquele ato chegar-se nas imediações dos pés dele, foi logo avisando para Jesus, os outros pés tu já lavaste, mas o meu tu não lavarás. Aí Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, que eu já falei um pouquinho disso, tinha aquela personalidade superlativa, um tanto histriônica, falou, então se é assim, não me lave só os pés, mas também as mãos e a cabeça, me dá um banho geral. Aí Jesus disse, cara, você não tomou banho hoje não? Quem já tomou banho não precisa de outra coisa de lavar, senão somente os pés. Ainda mais porque eles andavam não de tênis, mas de sandália. E qualquer um que ande, suje os pés com a poeira do caminho. Eu falei sobre isso, fiz aplicações, tal. E aí, falei um pouco do que eu faço, tu não sabes agora, mas fui en passant, concluí com aquela questão, compreendeis o que eu vos fiz? E deixei essa questão para vocês pensarem no dia 27, Natal, Réveillon, até o nosso encontro passado no dia 7, de onde eu retomei a questão do compreendeis o que eu vos fiz, dizendo a todos os que estavam aqui, que quando Jesus fez aquela pergunta, ele nos disse, implicitamente, que o Evangelho não é acerca do quê, não é acerca de conteúdos, dogmas, doutrinações, filosofações, sistematizações, elucubrações, elaborações, não. Ele não disse, compreendeis o que eu vos disse, compreendeis o que eu vos ensinei, com palavras, com oralidades, não. Ele diz, compreendeis o que eu vos fiz. O Evangelho se explica no seu modus operandi. Ele não é discursivo. Ele não é grego na sua formulação e na sua postulação de filosofia de oralidade e de lógica de convencimento que fecha um determinado sistema que é batizado por um determinado nome filosófico ou de qualquer outra expressão ou natureza de pensar. Não. O Evangelho de Jesus tem a ver com o modus operandi da vida. Eu sou o caminho. Já define que tem a ver com a dinâmica de um pé depois do outro, do chão da existência, das minhas práticas. Quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, ande comigo. É como tem a ver com o modus operandi. Ele mesmo disse que aquele que é meu discípulo, aquele que quer fazer a vontade do meu Pai, é aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Então ele diz também em João, no capítulo 7, no verso 14, se alguém quiser saber se o ensino dele é verdadeiro ou não é verdadeiro, ele não diz então que
fique 10 anos numa montanha elucubrando a respeito do assunto. Não diz nada disso. E no domingo passado eu dei vários exemplos a vocês de que as pessoas que foram mais exaltadas por Jesus nas narrativas dos 4 evangelhos eram pessoas que não tinham nenhum pedigree religioso, filosófico, doutrinário, ortodoxo, de nenhuma natureza. Um centurião romano que não sabia de nada, mas acerca de quem Jesus disse: em todo Israel eu nunca encontrei uma fé como esta. É uma Ciro-fenícia que também não sabia de nada, mas acerca de quem Jesus disse: ó mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. É um gadareno que fica livre do dia para a noite das suas legiões de perturbações mentais e de loucuras e de alucinações, e que deixa toda aquela comunidade de Decápolis, das 10 cidades greco-romanas, perplexas ao verem o homem que era o louco do lugar e daquelas comunidades todas. Era aquele que enlouquecia em nome dos que não tinham voz, que não podiam falar. E ele enlouquecia tanto que ele faz uma denúncia de natureza política, que ninguém podia fazer. Quando Jesus perguntou: qual é o teu nome? Falando com demônios. O que o doidão disse? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quem é que podia denunciar a presença das legiões romanas acachapantes ali, a não ser um louco? Os loucos têm permissão para dizer tudo. E as ditaduras dizem: não, é só um doido. Davi usou desse expediente no Velho Testamento, quando estava para ser preso numa ocasião pelos filisteus. Ele começou a babar, a puxar a barba, a cuspir, virou os olhos, caiu no chão, estremeceu, ficou doidão. Aí os filisteus vieram e disseram: olha aqui, o cara que era o general de Israel enlouqueceu, está babando, mordendo a língua, doidinho, a gente não vai perder nem tempo com ele, tchau, maluco. E foram embora, e o Davi esperou o pessoal desaparecer, sumiu, limpou a barba e saiu bonitinho, porque os loucos têm concessões muito especiais, e alguns se passam por loucos com muita regularidade. Isso acontece nos ambientes mais variados, especialmente em família, porque se a pessoa se passar ou tentar dar uma de doida no ambiente de trabalho, ela vai ser dispensada rapidinho. Se for em qualquer outra instituição do Estado ou privada, ela também vai ser alijada ou colocada em ostracismo. O lugar onde os malucos têm mais espaço são 2 os lugares. O número 1 é a família. Tem um lugar absoluto para doidos. E aí fica todo mundo codependente do maluco, não é? Pessoal, você não lhe insulta, não faz isso não mexe nisso, senão a gente não sabe o que vai dar. E o cara vai deitando e rolando. Todo mundo aqui já teve alguma experiência dessa natureza, ou tem gente aqui até que já fez isso para passar melhor em casa. O segundo ambiente, onde o doido tem um espaço enorme, é na igreja. A igreja, na realidade, é o metro quadrado com mais maluco na face da terra. E eu estou falando de igreja, mais do que de mesquita. Tem mais maluquice no cristianismo do que no islamismo. No islamismo tem os doidos de olhos abertos que decidem ser terroristas e vamos lá, mas é de caso pensado. Você não vê ninguém babando ali, nem coisa alguma. Nada. Agora, na igreja do cristianismo, que não tem nada a ver com o evangelho também, isso é uma invenção do 4º século para cá, é o cristianismo que vocês dizem que é a bandeira de vocês, é uma construção do imperador Constantino que não tem nada a ver com Jesus. Mas no metro quadrado do cristianismo é onde habita a maior quantidade de malucos da face da terra. E é uma coisa impressionante, eu estou nessa desde que eu nasci. Antes de me converter, eu já convivia com os doidos da igreja. E minha mãe era presbiteriana, minha avó também.
eu era obrigado a ir todo domingo de manhã. Eu comecei a olhar para um bocado de gente esquisita, muito pequenininho já, aqui, dizendo, meu Deus, o que será isso? E tal. Quando eu fui chegando na puberdade, eu falei, meu Jesus, é maluquice mesmo. Na adolescência, eu digo, eu não passo nem na porta, porque é gente muito doida. E aí depois eu me converti, o Senhor, Deus me enviou para cuidar da maluquice. Aí lá fui eu ser pastor, e pastor sério, atendendo gente, durante décadas e décadas e décadas, lidando com o turbilhão das loucuras. Uma vez dito isso, eu fecho esse parênteses para dizer que o que Jesus disse foi, como pergunta, compreendeis o que eu vos fiz? E eu estava dizendo isso para ressaltar o fato de que o significado do Evangelho não é aprendido a partir de elucubrações, de projeções, de logificações esmagadoras que supostamente sejam os nossos autoconvencimentos ou convencimentos para terceiros. Não. Jesus diz, como eu tinha feito referência em João, no capítulo 7, no verso 14, o seguinte: se alguém quiser saber se o que eu digo, se o que eu ensino é verdade, obedeça. Aí você vai ver o chão se abrir, você vai ver o mar se abrir, você vai provar a paz que excede a todo entendimento, você vai caminhar vitorioso sobre as fobias angustiosas, especialmente a mais pavorosa de todas, que é a fobia da morte, que vai ser tirada de você. Haverá uma chance nova para você fazer projeção dos seus olhares com esperança, com lucidez. Você pode vir a ser habitado por profunda luz mental, espiritual, não por causa do que você produziu com a sua elucubração de natureza intelectual, mas porque, na obediência ao princípio do Evangelho, que é fundamentalmente amor, e as implicações e aplicações do amor sublime de Deus, do amor ágape, na direção de todos os homens, por isso se manda até amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Quando a gente entende que esse nível ultra superior é de onde pode proceder toda a nossa libertação, todo o nosso equilíbrio, toda a realidade de que ninguém vai ter poder sobre mim, porque se o meu inimigo não consegue me fazer odiá-lo, ele não tem poder sobre mim. O poder que ele tem é se ele conseguir me fazer odiá-lo, aí ele fica meu dono. Aquele que me persegue tem poder sobre mim, se eu disser, ai meu Deus, leve esse homem, pesa a mão sobre ele, acaba com ele, esmaga-o em nome de Jesus, pelo amor do teu nome. Eu der uma resposta odiosa ao espírito persecutório dele, eu me torno escravo dele. Mas amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem é nos colocarmos numa situação de libertação total, de qualquer que seja a atitude que se tente praticar como agravo contra a nossa vida, e tudo mais decorre daí. Aí Jesus diz, você quer saber se é verdade o que eu estou ensinando? Você vai ter que dar o passo para praticar. Eu estou falando em perdoar, você vai ter que aprender a perdoar. É o que vai te salvar. Você quer aprender a não cair em tantas armadilhas? Você vai ter que praticar o espírito de ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Você deseja de fato ser feliz e bem-sucedido? Você vai ter que aprender as minhas antíteses em relação às teses planetárias. Feliz, bem-aventurado, Macários é o humilde de espírito, é o ser ensinável, é aquele que tem humus no ser,
em cujo coração as sementes se enraizam, crescem e dão fruto. Bem-sucedido é aquele que é solidário, que chora, que se importa, que tem sentimentos para o próximo, para o outro. Macário, bem-sucedido, bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça, não para si mesmo, mas para todos. Buscam um mundo mais equitativo, mais equânime, com mais proximidade da justiça. O Macários, que é feliz espiritualmente no grego, o termo, o bem-aventurado, o bem-sucedido, o próspero, é aquele que é manso de coração, o que significa, em Jesus e na expressão grega literal, aquele que exerce controle como de uma fera raivosa, que tem rédeas pessoais de autodeterminação, de não liberação do seu ódio raivoso na direção de pulsões súbitas, de avanços contra o que quer que seja, contra quem quer que seja, porque o que daí decorre pode ser irremediavelmente desastroso com o tempo. O bem-sucedido, o feliz de Jesus, é aquele que tem uma mente limpa, que ao invés de ficar fazendo elaborações do mal, da maldade, da malícia, da armação, das teorias de conspiração, com elaborações perversas o tempo todo, ao contrário disso, é aquele que tenta olhar e fazer a projeção da realidade com o melhor senso de possibilidade de esperança em favor do meu próximo, a menos que ele se torne completamente demonstrador do oposto. Mas ainda assim eu já não confiarei nele, mas orarei por ele todo dia, para que alguma coisa de boa o visite e ele seja salvo da sua própria condição, que é horrorosa para ele e é um desarranjo social, familiar, para uma quantidade enorme de outras pessoas. E assim vai. O bem-sucedido é aquele que é resiliente, que é perseverante, que sabe lidar com perseguições, com antagonismos, com objeções, com rejeições, e olha para cima e não se intimida e crê que foi assim também com todo tipo de gente boa que já passou pela face da terra. Aí você, quando decide botar o pé e dar um passo depois do outro, nesse chão do Evangelho, nesse caminho de verdade e de vida, você vai experimentando e vai descobrindo que o que Jesus diz é real. Funciona. Acachapantemente funciona. Se realiza, se torna benefício. Foi o que eu disse. Em outras palavras, incluindo também o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, que eu falei sobre essa ansiedade de compreensões, que Jesus também deu a resposta dizendo, não vem da filosofação, mas vem da prática. À medida em que você vai vivendo o Evangelho, cada passo no Evangelho te responde o sentido da vida. E aí, eu falei 1h e tanto sobre isso no domingo passado. Aí hoje, eu vou prosseguir fazendo a seguinte pergunta no mesmo texto de João, no capítulo 13, para quem quiser abrir no seu celular, na sua Bíblia, de papel, de tablet, cuneiforme, do jeito que você quiser. Então está aí João capítulo 13. E é sobre o que eu quero falar? É sobre o que responde a pergunta, de onde vem o poder para fazer o que Jesus mandou? Compreendeis o que eu vos fiz. Eu vos dei o exemplo, ele disse, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Não era algo para dizer, ó, me compreendam bem e fiquem satisfeitos. Ao contrário, compreendeis o que eu vos fiz, para que assim como eu, que vocês chamam de o Senhor e o Mestre, pratico em favor de vocês,
vocês tenham energia, decisão de praticar a mesma coisa uns pelos outros. Por isso o chamado é: venha após mim e siga-me, imite-me, viva-me, encarne-me, absorva-me. Por isso é que ele disse também em João 6, que é preciso comer a carne dele e beber o sangue dele, significando com isso não um convite antropomórfico, mas significando a assimilação da palavra dele, virando DNA, virando célula, virando sinapse mental, virando a mente de Cristo na gente, virando um olhar, uma atitude que vai se transformar em emoção, sentimento, caráter, comportamento. Tem que andar nesse processo, do contrário, é apenas perda de tempo. São anos e anos e anos de audição inconsequente do Evangelho, e o cara ainda tem depois a coragem de dizer: não, eu estou fazendo agora uma outra coisa, uma filosofia que eu aprendi oriental, porque está me ajudando um pouco mais na respiração. É verdade, vai te ajudar bem na respiração, vai fundo e vai firme. Agora, Jesus estava te ensinando a andar, cara. Você nunca quis andar? Então o Evangelho nunca vai ser boa nova para você, não vai produzir um único fruto que seja coerente com a proposta. Não vai se consumar, porque o Evangelho não é acerca do que, é acerca de como. Compreendeis o que eu vos fiz? O que ele fez? Ele se despiu, ele não teve vergonha da nudez dele, humana, mais íntima. Ele lavou os pés dos outros, sem nenhuma preocupação de que tivesse algum idiota ali dizendo: olha só como eu sou superior a ele, sem nenhum espírito de comparação, que é uma das coisas mais perversas que podem nos atingir, é esse espírito de medimento de nós mesmos com os outros, é o que mais gera inveja, frustração e depois de um tempo um sentimento enorme de inoperância e inalcançabilidade do que o outro me proponha para que eu, em o imitando, o alcance, em o alcançando, fique glorioso como supostamente eu digo ou penso que ele seja. Tudo idiotice, vaidade e correr atrás do vento. Compreendeis o que eu vos fiz? Tem a ver com saber lidar com as traições. Como ali no verso 2 diz que durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes, que traísse a Jesus, Jesus, com o traidor sentado ali, ele levanta e fica nu. O traidor não o intimida em relação a apresentar a realidade de quem ele era. Ele poderia pensar: bom, o traidor está aqui, depois que o traidor sair eu faço isso. Não. Ele tira a roupa na cara do traidor. Lava os pés do traidor. Aí depois o pessoal fica perguntando: quem é o traidor? Quem é o traidor? Aí manda um recadinho para João, que estava ali perto, encostadinho. João fala no ouvido dele e pergunta: quem é o traidor? Aí João pergunta: mestre, quem é o traidor? Aí Jesus disse: é aquele para quem eu der um pedaço de pão molhado aqui dessa ceia. Quebrou o pão da ceia, molhou no vinho e deu para Judas. Todo mundo viu e ouviu quando Jesus disse: o que tu tens de fazer, faze-o depressa. E Judas se levantou e saiu dali. Agora, de onde vem o poder para lidar com o traidor com essa atitude? Você tem essa atitude? Você pode até dizer: não, eu sei lidar muito bem com alguns tipos de traidor, desde que não seja aquela que me trai com meu marido, ou com a minha mulher, ou com isso ou aquilo. Mas ali tem o exemplo mais pontiagudo e extremo
do significado da traição. E Jesus lida com essa traição, passando por ela na nudez de si mesmo, sem cobrir a sua humanidade, sem medo de ser quem ele era e de ser absolutamente gente. Mais do que isso, você olha adiante e você o vê tendo que lidar com as questões que aparecem toda hora nos ambientes fraternos ou comunitários, os relacionamentos variados da nossa vida, de gente querendo saber coisas como Pedro, querendo uma afirmação, validação de uma importância superior, que era o que ele estava querendo. Está lavando o pé de todo mundo, já que é para lavar o meu, então é a cabeça, o corpo inteiro e tal, porque eu sou maior, especial e diferente. É uma coisa tão difícil você lidar com essas projeções de superioridade humana. Me diga a dificuldade com a qual você lida com isso nos variados ambientes da sua vida. É perturbador. Para algumas pessoas é absolutamente insuportável. Não era o caso aqui de Pedro, mas na maioria das vezes com a gente você lida mesmo é com o narcisismo mais puro, mais exuberante, mais superlativo, mais sem noção possível. É uma dificuldade enorme. E às vezes a gente para tudo, para a família, para relacionamentos, termina vínculos, se separa de pessoas, não quer mais nem ver, nem ouvir, porque não conseguiu aprender a lidar com essas circunstâncias que fazem parte do cotidiano de todos nós. Aí você vai mais adiante e você vê Jesus dizendo: vocês me chamam de Senhor e de Mestre, fazeis bem porque eu sou. Mas assim como eu fiz com vocês, agora eu quero pedir que vocês façam isso uns aos outros, porque eu estou dando a vocês um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Aí essa é uma dificuldade horrorosa, porque perguntar, compreendeis o que eu vos fiz, é uma coisa, agora ver o pessoal fazer isso aqui é outra coisa, que quase você não consegue ver, nem enxergar. É difícil você ver gente fazendo isso natural e espontaneamente. Dá uma frustração, dá uma sensação, como Paulo diz, de que você correu em vão, de que você labora, se dá, se desgasta, fala, ensina, mostra, e no fim continua tudo como Dante no quartel de Abrantes e ninguém se transforma em coisa alguma. É horrorosamente frustrante. E haveria uma quantidade enorme de outras coisas a acrescentar. É que eu estou circunscrito apenas a João 13. Se eu fosse me expandir pelo Evangelho, a gente ia ficar por muitos dias aqui. Mas a pergunta é uma só. O que me dá poder para, em compreendendo o que ele fez, fazer como ele fez? Porque esse é o objetivo. O objetivo dele não é compreendam como eu sou extraordinário, olha só o que eu fiz. O objetivo dele é, assim se sou eu, o Senhor e o Mestre, e vos fiz essas coisas, eu fiz para lhes dar o exemplo, para que assim como eu lhes fiz, vocês façam também uns aos outros. Quem quer que seja o outro, onde quer que haja e habitem esses uns aos outros, do ambiente familiar a qualquer outro ambiente possível de relação humana, não tem apenas validade circunscrita a algumas ambiências, não. É no mundo inteiro, é em todos os vínculos da gente. Compreendeis o que eu vos fiz? O que eu vos fiz é para vocês aprenderem a fazer, a repetir, a reproduzir. Para que vocês sejam uma reprodução minha. Para que vocês sejam filhos do meu Pai. Para que vocês sejam
a minha cara, para que vocês sejam a minha expressão, para que vocês sejam o meu corpo, para que vocês sejam minha continuidade, para que vocês sejam a minha presença, com toda a relatividade de vocês, mas a minha presença em estado profundamente qualitativo, pela obediência simples de vocês à manifestação, à compreensão do que eu fiz, e que vocês entenderam e por isso repetem. Porque o Evangelho não é acerca do que, ele é acerca de como eu faço as coisas. Aí eu dei, semana passada, um monte de exemplos também, e de citações doutrinárias, de gente que não sabia nada. E você vê a afirmação de Jesus, a afirmação de Paulo, a afirmação de Tiago, irmão de Jesus, acerca de que muitas dessas pessoas, mesmo não sabendo tanta coisa, tiveram a disposição de praticar o que souberam ou o que lhes foi mandado fazer, e o coração deles se convenceu do fato. Intrinsecamente, intuitivamente, eles disseram: o nome disso é verdade. E eu não vou lutar contra essa verdade. Mas de onde vem esse poder? Porque é preciso ter uma força muito especial para praticar essas coisas. Elas não acontecem com você fazendo um cursozinho de coach em algum lugar. O máximo eles vão te prometer grana. Não estou falando dos sérios, eu estou falando dos enganosos, que é a grande maioria por aí. Essa semana eu até fiz uma observação lá nos meus programas na internet. Você raramente vê um coach idoso. Você já notou isso? Quase todos são os garotos assim de 30, 32, 34, 35, até 40 anos. Bem novinhos, que não sabem de nada, os filhos estão com 4, 5, 6 anos, não sabem o que é ter filho adolescente, não sabem o que é ter filho dizendo não sabem o que é ter filho dizendo eu vou comer sim, você não tem nada a ver com isso. Não sabem nada, não viram nada, não sofreram nada, não entenderam nada. Você não encontra coaches velhos porque eles já viram demais para ficar vendendo mentira tão deslavadamente. Os jovens é que têm esse poder pela ignorância absoluta ou pelo mau caratismo mesmo, disfarçado de comigo nunca aconteceu. Mas, fechando esse parêntese, de onde vem o poder para a gente realizar isso que ele disse? Vocês compreenderam? Então façam a mesma coisa. Pratiquem isso. E está aqui, no verso inicial de João 13, que você podia olhar comigo e ler. Ora, antes da festa da Páscoa, preste atenção na palavra sabendo. Sabendo Jesus, repita comigo. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Isso é maravilhoso. Sabendo Jesus, isso é uma coisa que, se eu não souber, nada vai ser construído em cima de mim. Eu tenho que ter essa consciência profunda, enraizada até as entranhas e os escaninhos mais indizíveis do meu ser, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Uma das coisas que a gente mais precisa aprender na vida é em que fase da vida a gente está, em que circunstância a gente está vivendo, em que hora da existência a gente está habitando. Porque eu vejo muita gente sofrendo, com 70 anos de idade, frustrada porque já não tem mais as energias dos 23. Digo, minha filha, você vai sofrer até aprender, mas não vai voltar para 23 de jeito nenhum, eu te prometo.
Toma consciência de onde você está, de quem você é, do que você já viveu. Uma pena que você não tenha vivido, então. Mas eu sei exatamente onde eu estou. Eu estou com 69 anos desgastados, fazendo daqui a dias, a caminho dos 70, muito rodado, conhecendo muito as minhas limitações e muito satisfeito com o que Deus me tem dado ser, ter, possuir, viver, experimentar nos limites da minha vida e do tempo da minha existência. Sabendo que era chegada a sua hora, e é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo, são os tempos da gente, as horas da gente, aonde a gente precisa já estar em relação ao que será. Porque tem o inevitável disso tudo, vai chegar uma hora de passar deste mundo para o Pai. A gente não sabe se isso vai acontecer na juventude, na meia-idade, ou já idoso ou idosíssimo. Parte do que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás, quando chegar a hora, tu vai saber. Era bem velho, era bem novinho, era mais ou menos, mas está na hora de eu passar para o Pai, então tá bom, né? Você já está sabendo. Se prepare para cada estação da vida, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo, porque não só esse mundo passa, mas a gente também passa dele. E tem gente que não consegue admitir as duas coisas. Uma é que o mundo passa. E quando o mundo passa, dependendo da tua idade, o que passa com o mundo passa para ti também. E você perdeu. Perdeu a geração, a hora, a relevância, o significado, a importância, a fama, a força. Tudo isso que acontece e que a maioria de nós entra em crise porque acontece. Pelo amor de Deus, o que você queria? O mundo passa, e com o passar do mundo, passo eu, passo você, passamos nós. Passaremos todos. Nós temos 8 bilhões de seres humanos vivos no planeta Terra hoje, mais ou menos. E os cálculos conservadores, dos historiadores conservadores, eu, pelo menos, tenho cálculos muito menos conservadores, o que incluiria muito mais gente na contabilidade civilizatória. Mas vamos ficar com os cálculos conservadores. O que se supõe é que 120 bilhões de seres humanos nos precederam, antes desses 8 bilhões que nós somos agora. E todo mundo passou. E passou para todo mundo. E nesse nosso tempo aqui, não só passa para a gente, mas passa com uma rapidez brutal. E se você não tiver capacidade de atualizações regulares e mentais e espirituais, com bom senso, você vai ficando para trás amargurado e chateado e dizendo: a vida não me aproveitou. Não, ainda tem esse narcisismo tão grande que alguns dizem: é uma pena que o mundo não me enxergou. Cada vez tem mais gente assim. Eu fico bobo de ver um cara frustradíssimo, uma menina chocada, porque o mundo não me viu, não me deu nada, não me acharam. Eu com essa riqueza toda, com essa maravilha, com essa beleza, com tanto amor para dar, com tanta inteligência para despender, mas não me acharam. Era como se o Pelé tivesse escondido numa gruta, próxima de Três Corações, passasse a vida chorando, porque não virou o Pelé. Cara, você não se apresenta para jogar, ninguém vai te achar, o mundo não te deve nada, ninguém está atrás de ti. Ninguém precisa de mim nem de ti. Tem peças de reposição para tudo no planeta o tempo todo. Cai na real o quanto antes. O mundo passa.
Quando eu nasci, eu fui educado no século XIX, embora eu tenha nascido nos anos 50. Mas os anos 50, na minha terra, no Amazonas, em Manaus, a cultura ainda era da borracha, no século XIX. A cultura moral, a cultura comportamental, a cultura de estilo de vida, de prática relacional, de discrição, de silêncio, a cultura política, tudo era do século XIX. E eu vivi no século XIX até 1964, no século XX. Aí mudei para Copacabana, desci no aeroporto Santos Dumont, com aquele cheiro de diesel, de gasolina, a Baía de Guanabara, aquela inflamação de gente para todo lado. E olha, em 64, não é agora não. Aí eu caí no século XX. Aí me levaram para Copacabana, eu ouvindo aqueles papos das mulheres que eu nunca tinha ouvido. Meu Deus, olha os temas delas. Olha como elas cruzam as pernas lá no Amazonas. Eu nunca tinha visto uma perna se cruzar tão fartamente assim. Vai à praia e aqueles maiôs, naquele tempo não tinha tanto biquíni, uns biquínis ainda meio discretos, mas já umas bundas expostas, bonitas. No Amazonas todo mundo vestia maiôzão, levou um susto, né, Junal? Tá. Todo mundo vestia maiôzão, tinha umas que já saíam assim de sarongue, do igarapé, era um negócio de autoproteção, era muito vitoriano. De repente eu chego, quando eu botei a cara em Ipanema a primeira vez, digo, uau! E aí entrei no século XX. Agora eu estou vivendo no século XXI, embora a minha cabeça esteja lá na frente. Sabendo Jesus, olha aqui o que se diz a respeito disso, que era chegada a sua hora. Era chegada a sua hora de passar. Você está preparado para passar? Porque está passando. Não está, não? Você olha no espelho e diz, passou. Já não é mais a mesma coisa em nenhum aspecto da vida, está passando o tempo todo. Aí tem gente que faz força. Puxa para cá, repuxa para lá. Faz todos os puxados e puxadinhos. Meu Deus, está passando, e agora? O que eu vou fazer? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O grande problema da maioria de nós é que o cara vai no máximo constatando que ele está passando deste mundo. Mas ele não sabe, não tem consciência, ou não quer ter, ou não quer assumir de que ele está passando deste mundo para o Pai, que é o que muda tudo. Senão fica só entre o berço e a sepultura. Fica só você e uma montanha de passamentos e de frustrações e de engelhamentos e de pés de galinha e de pele caída e de barriga mole e de mente que vai perdendo a lucidez e um monte de outras coisas que inevitavelmente se acumulam sobre a vida de todos nós. E a angústia crescente é porque o indivíduo, como é que ele vai ter motivação para lavar o pé do outro se ele está preocupado com o fato de que ele está passando? Eu estou passando, eu vou perder tempo lavando o pé de quê? Eu estou precisando que lavem a mim o tempo todo. Quero entrar num spa. Meu Deus, vou lavar o pé uns dos outros. Isso é romantismo de Jesus, que sabia que ia ressuscitar dos mortos logo em 3 dias. Mas eu só estou passando. Porque ninguém tem consciência do significado de passar deste mundo para o Pai. Parece tolice, mas isso aqui muda tudo. Isso aqui transforma você de frango numa avestruz poderosa. Isso aí transforma você de gatinho angorá no Aslan do C.S. Lewis.
aquele leãozão, leão, Cristo, muda tudo. Isso aqui altera todas as determinações da vida da gente. Eu sei que eu estou passando todo dia. Minha mulher que está sentada ali tem a testemunha de como é tranquilo para mim saber que eu estou passando. Essa semana, por exemplo, eu recebi uma oferta de uma pessoa muito, muito, muito forte, interessante, inteligente, e que está começando a me ouvir agora, todo dia, e a palavra vem alcançando o coração dessa pessoa profundamente. E ela não ainda sabe como reagir direito à palavra que vem alcançando aí, trazendo-a do avesso, ao contrário, ela sem entender de onde vem aquele poder que repuxa lá para fora, que vira os bagos da alma ao avesso, e a pessoa tem que se enxergar. Aí ela achou meu número e me ligou. Aí falou, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Eu tenho muito dinheiro. Falei, que bom para você e tudo. Aí, mas você precisa também. Eu falei, preciso, mas não é a prioridade. Ah, não é a prioridade? Não, não é a prioridade. Em relação a você, eu tenho outras prioridades. Eu estou querendo ver o que começou a acontecer com você, entrar e virar você ao contrário. O resto é bobagem. Aí depois ele me mandou um vídeo de uma mansão de 200 e tantos anos atrás, impecável, linda, linda, um museu vivo, num dos lugares mais maravilhosos do Brasil, historicamente falando. Ele falou, isso aqui é meu e eu queria te dar, para você fazer o que você quiser aqui. Aquela coisa enorme, um inhotinho assim de coisas num lugar central. Aí eu falei, não, meu amigo, isso não é prioridade, nem para mim, nem para você. Você está com 70 e pouquinhos, eu estou fazendo 70, acho que a gente tinha que ponderar melhor. Eu, quando tive idades bem menores, eu pegava isso assim no tapa, ó, pá, pá. Pensei que era você. E aí, pegava no tapa e no dia seguinte já estava rolando. Mas agora não. Eu sei que eu estou passando. Aí eu já disse para ele um monte de coisa. Se você quer que isso aí funcione, você tem que saber que você está passando e que eu estou passando. E que, na melhor das hipóteses, a gente tem boas ideias sobre o que fazerem a partir de nós nisso aí. Mas nós não somos as pessoas para essa execução. Não estaremos aqui para essa consumação. Eu sei que eu estou passando. E você devia saber também. Então, first things first. Depois a gente vê o que faz com isso aí. E várias outras coisas que ele foi me propondo, eu fui dizendo, vamos esperar. Um bom banho é melhor do que isso hoje. Foi, sinceramente. Bota uma cadeira debaixo do teu chuveiro, deixa a água cair assim, 1h30, 2 horas. Vai fazer mais bem do que todos esses planos. Espera, porque a gente está passando. E não é porque a gente está passando que a gente não pode fazer, realizar, sonhar, propor, projetar, arquitetar, convidar, motivar, preparar outros para seguirem enquanto a gente orienta, mas não é nenhuma sangria desatada. E eu, particularmente, não estou nessa de me afligir com nada. Eu estou tão feliz com a vida que Deus está me dando como homem idoso, com a utilidade que Ele está dando à minha vida na idade mais avançada. E quanto mais ela vier, melhor vai ser. Quanto mais próximo eu estiver de chegar na passagem para o Pai, mais relevante eu sei que serei. Ontem um jovem pastor presbiteriano me telefonou
conversando comigo, disse, oh, o seu legado, reverendo, tanto legado. E eu ouvi aquela história de legado, me enche a paciência esse negócio de legado, porque parece que você está com AVC, e já só está ouvindo assim. O cara está aqui, vivão, ficando em pé todo dia, mais em pé do que ele, correndo, pregando milhares de vezes que ele não aguenta nem correr atrás da primeira corridinha minha. Aí vem com o meu legado. Aí eu falei, ó, desculpa, eu posso te falar uma coisa? Você vai entender isso com o seu melhor coração? Aí ele disse, o que que é? Eu falei, eu tenho 50 anos de ministério, vou fazer 51. Mas o meu passado ainda está todinho no meu futuro. Aí ele falou, não entendi. Eu falei, eu estou te dizendo é que tudo que eu vivi antes não é nada perto do que eu ainda vou viver, meu filho. E eu não preciso de 50 anos mais para viver isso. Vai caber em 10, vai caber em 15, vai caber no tempo que Deus me der, vai caber tudo muito melhor e maior e mais significativo e relevante do que você jamais conseguiu conceber. Então, vamos deixar esse legado para depois que você estiver jogando flores na minha sepultura, se você for lá, e você fala no assunto. Porque eu, particularmente, estou longe de ter concluído qualquer legado. Eu estou andando na direção do Pai, todo dia, com lucidez e com alegria, sem medo de nada. Ao contrário, é o prazer desse abraço eterno, para o qual eu preparo meus filhos e meus netos todo dia. Eu vou partir, vocês olhem para cima e me vejam em glória. E se alegrem nessa glória e vivam para a gente se encontrar eternamente. Amém. Porque passa. E eu tenho que saber disso. Senão eu não tenho poder para lavar o pé de ninguém, para aguentar a traição de ninguém, para aguentar a negação do melhor amigo, como Pedro, que ia negar. Logo depois Jesus disse, ó, você vai me negar logo, logo, cara. Preparar-se para o que der e para o que vier. Para ser assim, eu preciso saber como as coisas são. E que o mundo passa. E que a gente passa junto. Mas que o grande poder da viagem está na convicção de que nós estamos chegando no Pai. É para lá que eu estou indo. Saber disso me dá um poder, uma força, uma vontade de viver imbatível, inabalável, que se renova com alegria todo dia. E eu não estaria aqui fazendo uma declaração dessa veemência com a minha mulher sentada nessa diagonal aqui, ó, se não fosse verdade, porque a primeira pessoa para não aguentar uma mentira seria ela. E ela sabe que isto é verdade. Sabendo que tudo passa e a gente passa também. Mas olhando e tendo absoluta certeza de que enquanto tudo vai passando e eu vou passando por tudo, eu estou indo na direção do Pai. Aí o verso 3 de novo introduz esse sabendo. Olha só o que está dito aqui. Sabendo este é Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, aí ele tirou a roupa e começou a fazer tudo o que fez, sabendo Jesus que o Pai confiara tudo às suas mãos. Eu não sei qual é o tudo que o Pai confiou às minhas mãos, mas ele confiou coisas à minha vida. Confiou a minha, confiou a tua. Cada um de nós, conforme os nossos dons, conforme nossas capacidades dadas por Ele, conforme a operação efetiva da graça de Deus na vida de cada um de nós. E eu tenho que saber disso. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, mas o Pai confiou coisas a mim
que eventualmente não confiou a você. Confiara às minhas mãos, confiou a mim. E eu quero, como Paulo disse, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Se eu não tiver essa consciência, eu vou ficar absolutamente solto, perdido, flanando, asa deltando pela terra, sem botar o pé na realidade, sem erigir coisa nenhuma. Eu preciso, de fato, saber que existem coisas que foram dadas para mim e para mais ninguém. Tem a ver com a minha individualidade, minha individuação, minha capacitação pessoal, minha singularidade, maravilhosa, incompartilhável, única, absoluta, que Deus deu a mim, deu a ti, deu a todos nós. Cada um de nós carrega particularidades, singularidades incompartilháveis, absolutamente suas, e que precisam ser desenvolvidas. Eu preciso carregar dentro de mim essa certeza de que coisas foram confiadas à minha mão para eu realizar nessa vida, e não é um peso, para mim é um privilégio saber disso. É um dos maiores privilégios que eu tenho, é estar acordando nos últimos 50, 51 anos, botando o pé para fora da cama e dizendo: obrigado, Senhor, pelo que tu confiaste às minhas mãos para fazer nessa vida. Ajuda-me a fazer da melhor maneira que eu puder, com o melhor amor que eu tiver e com toda a alegria do meu coração, e ajuda-me a fazer com um coração simples, humilde, quebrantado, sem vanglória, sem arrogância, sem nenhuma atitude supremacista, sem nenhum poder de tentativa de autoabsolutização do meu próprio dom. O que tu me deste, tu me deste. O que tu deste a outros tu deste. Eu te agradeço pela possibilidade de ter o bastante para desenvolver e não enterrar e não sentar em cima. Você sabe disso? Que o Pai te confiou alguma coisa para dar significado à tua vida hoje? Ele te confiou. E é isso que vai te fazer levantar-se. O verbo que vem depois, a ação que é descrita, levantou-se e começa esse processo todo, o traidor, o negador, os questionamentos, a frustração de ensinar e ver que o pessoal não internaliza, não introjeta, as quantidades enormes de outras dificuldades de traição dentro da ceia, em volta da mesa da casa, na intimidade da vida, em qualquer que seja a natureza da intimidade da vida. Se você não estiver preparado para isso, você não vai nunca compreender qual é o significado do Evangelho a ser vivido por mim e por você. Sem esse entendimento, tudo mais fica voando diante de nós e a gente não objetiva absolutamente nada. Compreendeis o que eu vos fiz? A pergunta que eu gostaria de responder agora, e não sei se será possível, é: você compreendeu o que ele fez por você? Porque tem muita gente que está todo dia dizendo: Senhor, por que tu não fazes nada por mim? Nada por mim. Mas você está aqui, né? Podia não ser você. Quando teu pai e tua mãe fizeram amor, ou aconteceu algum coito do qual você decorreu, com amor ou sem amor, ou por acidente ou por intenção, o resultado é que alguns milhões de espermatozoides perderam o caminho.
Só aquele que colidiu com aquele óvulo daquele mês da tua mãe é que fez você aparecer aqui. Aí a maioria das pessoas que eu conheço ficam perguntando: o que Deus quer de mim? Ele nunca fez nada por mim. Ele, pelo amor de Deus, ele começa olhando para o espelho e se enxerga. Ele fez você, cara. Fez você. Agora, se você não se gosta, não aprendeu a se amar, é outra história para a gente tratar junto. Mas você tem que saber. Saber que tem hora para tudo, saber que tudo passa, saber que cada um de nós recebeu alguma coisa, algo foi confiado a gente. E a gente só compreende tudo isso quando a gente entende o que ele fez por nós. Ele me fez, ele fez em meu favor, meus pecados estão pagos, cobertos e perdoados. Ele ressuscitou e me colocou assentado nos lugares celestiais, nele mesmo, acima de todo principado, potestade e poder. Me deu o Espírito Santo para eu viver com coragem, ousadia, intrepidez, para rasgar mares e abrir passagens nas fendas, furar túneis dos obstáculos dessa vida, sem medo, sem receio, sem covardia. E de acordo com a capacidade que Ele me deu, Ele é poderoso para confirmar o que disse: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, até a tua passagem também. Todo dia contigo. Aí você vai começar a descobrir, na prática, uma outra maneira de viver. Eu não tenho o poder de transformar essa fala de 1 hora de duração em alguma coisa que vai mudar a tua vida e teu coração. Eu, pessoalmente, não tenho. Mas eu sei que o que eu disse aqui, internalizado por você, sem medo de compreender e com a ousadia e a determinação de praticar, tem o poder de alterar a tua existência inteira. De você se transformar num ré-exemplo de Cristo Jesus. Compreendeis? Eu fiz o que eu fiz para dar a vocês o exemplo, para que façais como eu vos fiz. Que vocês se tornem Jesuses. Para que vocês sejam pequeninos Cristos nesse mundo. Para que cada um de vocês, com a sua personalidade, seu dom, suas competências, suas percepções, suas oportunidades, cada um de nós, de acordo com o elemento, com o invólucro histórico, temporal, circunstancial, que teve, que possui, seja, todavia, um exemplo, uma reprodução de Jesus no âmbito do seu ser, da sua personalidade, de quem você é. Você não tem que ficar parecido com ninguém. Você não descobriu ainda o poder extraordinário que pode eclodir da sua vida. Essa é a verdade simples. A maioria de nós ainda habita a mediocridade imposta pelo mundo e a covardia ou os condicionamentos impostos pela nossa sociedade, pelo curso deste mundo, pelo príncipe da potestade do ar, pelo espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou do medo, ou da covardia, paralisando a existência da gente, bloqueando a nossa cognitividade, para a gente não ver a simplicidade revolucionária do Evangelho que está posto aqui diante de nós. Compreendeis o que eu vos fiz? Vamos ver o que acontece domingo que vem, se eu vou conseguir mudar de assunto. Se eu não conseguir, eu vou falar sobre o que Ele fez por nós. E que você eventualmente ainda não tenha entendido de vez.
e que precisa entender para andar por aí, olha, cara, aí sim, as portas do inferno não prevalecem contra ti. Não prevalecem. Entro no inferno e saio e acho pastagem. É a moçada do inferno que sai correndo na minha frente. Está chegando esse maluco, cheio do Espírito Santo de fé, sem medo de nada, porque ele sabe o que Cristo fez por ele. E aí, não tem poder na terra que se compare a essa consciência. Não tem. Não tem. Vocês entenderam? O resto é chupeta.